da harmonização, ler o item 28 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o título Escritores. Escritores, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Palavras de Jesus, está em Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos da decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, primeiro, quem seriam os escribas na época de Jesus? Os escribas eram um nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Essa descrição é de Allan Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 3 da introdução. Em sentido figurado, o termo escriba, quando utilizado nas passagens bíblicas, pode representar a vaidade humana, do intelecto ou o reconhecimento dos homens, vaidade manifestada até os dias atuais, visto que as pessoas escrevem o que pensam através das redes sociais, dos sites, que podem ser fortes formadores de opinião, inclusive no meio espírita, onde alguns escritores se satisfazem mais com a retórica do que com a experiência dos preceitos divinos. Então, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado com as mensagens, porque às vezes elas distorcem os fatos com prejuízos para o leitor desavisado ou invigilante. Harmonizados, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, agradecendo a mais esta oportunidade de aprendizado do Evangelho. Pedimos, Pai, o teu amparo e proteção para que sejamos todos intuídos por seus emissários divinos e que sejamos todos irradiados pela tua luz e pelo teu amor. Assim, pedimos a vossa permissão para dar início ao Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje teremos a participação do nosso irmão Carvalho, da Casa Espírita Jesus Gonçalves, do município de Sete Barras. Seja muito bem-vindo. É uma
satisfação imensa estar aqui hoje, né? Atrasado já, né? Esse meu encontro com vocês aqui, essa nossa reflexão, era para o ano passado, não, 2000 e... Outubro do ano passado. Outubro, não, de 2020, exatamente. Aí a gente foi interrompido, né, pela pandemia, mas antes tarde do que nunca. Eu quero agradecer ao convite, agradecer ao convite na pessoa da doutora Márcia, que a gente está sempre em contato. E vamos lá, que todos tenhamos um aprendizado feliz, harmonioso e amoroso, porque nos foi dado um tema livre, né? Mas foi sugerido, é um tema livre com uma sugestão, que a gente falasse um pouco do amor e da dor. Então o tema que nós vamos falar é esse, amor e a dor. Será que uma coisa está ligada à outra? Né? Será que uma coisa leva a outra? Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. A gente, em algum momento, todos nós já ouvimos em alguma casa espírita ou em alguma leitura, que quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E a experiência demonstra isso, né? A experiência demonstra para nós que nós geralmente aprendemos muito mais pela dor do que pelo amor. Não que não seja dada a oportunidade do aprendizado pelo amor, ela nos é dada, mas a gente insiste em quebrar a cabeça, em fazer por conta própria, né? Em não vivenciar as experiências já vividas, que às vezes nos são aconselhadas, e vamos assim, né? Mas o que é o amor? O amor não tem como a gente mostrar o amor, né? O amor tem como a gente demonstrar, porque ele não é físico, ele é uma energia. É uma energia que a gente diz que está no coração, que nós carregamos em nossos corações. Na verdade, esse carregar no coração também é um pouco figurado, né? É alegórico, porque na verdade ele está na nossa inteligência. E como é que a gente... o amor, na nossa cultura ocidental, ele chega até nós por duas concepções, né? A primeira delas é a concepção grega, da cultura grega, que a gente chama de cultura greco-romana. O amor chega até nós através dessa concepção. Nessa concepção do eros platônico, do amor defendido por Sócrates, depois por Platão e Aristóteles, eles dividem o amor em alguns tipos. E é bom, só para a gente ilustrar e contextualizar um pouco essa questão, né? E entre esses tipos, os principais são o eros, o amor eros, que é aquele amor romântico, que é o amor caracterizado pelo encontro de duas pessoas, pelo romance, pela paixão, pelo prazer e até pelo sexo, né? Depois tem um outro amor que é chamado de filia, que a gente sente e percebe na amizade. Filia é amizade, né? Nos grupos afins, na família, no amor entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos consanguíneos, entre grupos, né, que têm afinidades, né? Um grupo, né, numa casa espírita, por exemplo, numa sociedade, num clube, a gente percebe esse amor. É um amor de grupos, de afinidades. E depois tem um outro tipo, que é o ágape. O ágape, esse sim, né? O amor amplo, o amor pela natureza, pela criação, o amor pela humanidade, né? Esse é o amor na sua plenitude. É o amor que a gente pode chamar de amor divino. Só que os gregos, para eles, o mundo não foi criado. O mundo sempre existiu.
E o amor, segundo Sócrates, ele implicava diretamente no conhecimento. E o conhecimento implicava no amor. Então, quanto mais se conhecia, mais se tinha a capacidade de amar. E vice-versa. Quanto mais se amava, mais ampliava o conhecimento. Na concepção judaico-cristã, que é a outra concepção que o amor chega até nós, é um pouco diferente. O amor não vem do homem, não vem do mundo, mas vem de Deus. E Deus, na sua misericórdia infinita, no seu amor infinito, que é a potência de todo o amor do universo, ele cria para fora de si o universo. Cria uma realidade por amor. Cria os seres e os mundos por amor. Nessa concepção, o maior exemplo que nós temos e que nós seguimos e nos chamamos inclusive de cristãos por isso é Jesus. Jesus vem revelar, Jesus é que traz a revelação desse amor divino para nós ocidentais e cristãos e depois para o mundo todo, né? Jesus traz essa revelação no seu Evangelho, que o Kardec fala que é uma síntese de amor. O Evangelho de Jesus é uma síntese do amor, desse amor ágape dos gregos, ou desse amor divino para nós. Essa energia que movimenta todo o universo. Tudo que a gente olhar, todas as criaturas, tudo que a gente percebe, existe e se movimenta, o universo se expande, as plantas crescem, as pessoas nascem, vão e voltam, tudo por amor. Tudo é o amor, é a energia que move todo o universo. E Jesus, como eu disse, é quem vem nos revelar isso, né? E aí depois a gente tem uma outra revelação, porque Jesus nos revela isso, e os ensinos dele, esse evangelho dele, que é uma síntese de amor, ao longo da história, ele vai se perdendo. Se perdendo por quê? Porque a humanidade, ainda muito atrasada, né? O nosso mundo ainda é um mundo de expiação, de aprendizado e de provas, e a gente vai perdendo porque a gente sempre prefere, vai sempre preferindo, pelo nosso egoísmo, pela nossa ambição, pelo nosso orgulho, aprender, como eu disse lá no início, repetindo, refazendo experiências que já foram feitas, reinventando a roda. Fulano já fez assim, deu certo, mas nós vamos lá e insistimos para fazer novamente, porque por orgulho, por vaidade, aquela vaidade do intelecto, né, que a gente viu aqui na harmonização, a gente quer fazer melhor do que o outro e acaba não conseguindo e aprendendo pela dor. Ao longo da história, todo esse ensinamento deixado pelo Cristo foi repassado e repassado e deturpado, distorcido por interesses, por sede de poder, por uma série de coisas. A gente conhece a nossa história, né? E esse amor, esses ensinamentos foram se perdendo. Mas o próprio Cristo tinha dito que ele pediria ao Pai que nos mandasse um Consolador, alguém que ia nos lembrar de tudo isso, que ia resgatar todos esses ensinamentos. E ele manda o Espírito de verdade, com uma pleiade de auxiliares, de espíritos de luz, e eles chegam até Kardec, e a gente conhece a história da codificação e tal. E o que o Espírito de verdade, qual é a grande revelação que ele traz para nós? Jesus falou do primeiro, do maior mandamento,
né? Do primeiro e do segundo mandamento. Quando o fariseu foi lá checar, né? Tentar fazer uma pegadinha, porque é isso que os fariseus faziam com Jesus o tempo todo, né? Eles queriam condená-lo, eles queriam expulsá-lo da sinagoga, eles queriam puni-lo, mas não encontravam meio, então o tempo todo eles estavam ali fazendo armações. E uma dessas armações, um dos fariseus chega para ele e pergunta para ele qual era o maior mandamento, né? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu espírito, de toda a sua força, de todo o seu coração, e o segundo, amarás a seu próximo como a ti mesmo. Essa é a grande revelação, esse é o mandamento. Amarás e amarás. Amarás ao teu Deus e amarás ao teu próximo e ao teu irmão. E na revelação do Espírito de verdade, o que ele nos coloca? Que o Espírito de verdade nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essa é o resgate. Esse é o resgate de toda a síntese do Evangelho de amor de Jesus, que o Espírito de verdade vem nos dizer. Amai-vos e instruí-vos. Quando ele fala amai-vos e instruí-vos, obrigado. Essa tremedeira é do meu medicamento, tá, gente? Eu estou, claro, um pouco tenso, mas é que eu tomo um medicamento que a doutora sabe da história. Quando ele fala, quando o Espírito de verdade nos diz amai-vos e instruí-vos, a gente vê que tem uma pequena ligação com o amor na concepção grega. Porque na concepção de Sócrates, amar é conhecer, e conhecer é amar. E o Espírito de verdade vem nos dizer: amai-vos e instruí-vos. Porque Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que o Evangelho de Jesus é uma síntese do amor, ele nos diz também, lá no capítulo 11, que o amor, que no início nós éramos só instintos, que depois, um pouquinho mais adiante, já um pouquinho mais elevados e já um pouco corrompidos, nós passamos a ter sensações. E que mais adiante, já instruído, um pouco instruído e um pouco mais purificado, nós começamos a ter sentimentos. E que o ponto delicado do sentimento, quando a gente avança mais, é o amor. E ele fala, não o amor vulgar, no sentido que, né? Quando ele chama de vulgar, está falando do eros, do filia, né? O amor mais restrito, mais egoísta, mais meu, né? Ele está falando do nosso, ele está falando do eros, do ágape. Aliás, essa palavra ágape, no Evangelho, no Novo Testamento, a gente encontra ela em várias passagens. Mesmo porque o Evangelho, alguns, não sei se todos, mas alguns livros do Evangelho foram escritos em grego, né? Então, a cultura grega, na verdade, na Galiléia, na Judéia, tinha uma influência gigantesca na época de Jesus, né? Então, eles citam bastante isso. E quando ele fala, amai-vos e instruí-vos, o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo, e se a gente, é importante a gente refletir sobre isso, pelo seguinte, porque o amai-vos, esse amor mais restrito que eu falei, entre grupos, né, a gente percebe ele aqui, né? Nós nos amamos nas casas onde você tem um grupo de amigos, um grupo de amizade, um grupo se reúne por causa de um jogo de futebol, ou por causa de uma festa, ou uma festa em família, ali
né? Mesmo que que aconteça ali um comentário ou outro, né? Da roupa de um, sei lá, de qualquer comportamento de um e de outro, as pessoas ali se amam, as pessoas se gostam, por isso inclusive elas se reúnem, né? Mas isso tem que extrapolar esses grupos, esse amor, o amor que movimenta todo o universo, que nos traz a vida, né? Que nós fomos criados por Deus, inclusive por esse amor, ele tem que extrapolar o grupo, ele tem que sair fora, ele tem que ir ao encontro de todas as pessoas, sem nenhum preconceito, sem nenhuma restrição, sem nenhuma obstáculo por diferença de qualquer tipo, né? O amor tem que acontecer assim. E é por isso que nós precisamos nos instruir, conhecer, estudar, nos preparar dentro da nossa doutrina, estudando. Estou vendo aqui, né, ali vi o estudo do livro dos Espíritos, o estudo do livro X, do livro Y. Nós temos que estudar, mas não é só estudar assim, é aprender de qualquer forma, é aprender observando a natureza, observando os comportamentos, observando a cidade, participando da vida no todo. Nós não podemos nos fechar em grupos, nós podemos nos reunir em grupos para nos fortalecer, para aprender, mas depois a gente tem que sair e colocar isso em prática, em vida. Como é que a gente pratica? Vivendo intensamente, né? Em todos os sentidos. Quando o Espírito de Verdade diz instruí-vos, ele está dizendo que o uso da razão e dos conhecimentos vão nos direcionar para o amor. Que a inteligência necessita do amor. A inteligência sem amor, ela caminha para aquela leitura que nós ouvimos aqui na harmonização. Ela caminha para a vaidade, para o egoísmo, né? O intelectual que acha que ele está acima dos demais. A inteligência necessita do amor como uma bússola. Nós ouvimos também, sempre ouvimos, em todas as reflexões que fazemos, que nós fomos criados simples, ignorantes, destinados à perfeição, né? Nós temos um caminho para fazer de aprendizado. Em várias encarnações, a gente vai e volta, e cada vez que a gente vem com o compromisso, com a proposta de crescer um pouquinho mais, né? Para facilitar esse caminho, para facilitar essa caminhada, para facilitar essa jornada evolutiva, nós precisamos do amor e do conhecimento. Por isso que ele nos exorta a amar-nos, né, para nos amarmos e para nos instruirmos. O amor é guiado pela inteligência e a inteligência é guiada pelo amor. Nós tivemos, como eu disse no começo, várias oportunidades, e temos ainda, mas tivemos muito mais oportunidades de aprender através do amor. Quando a gente era criança, por exemplo, com nossos pais, todos os ensinamentos que eles nos passaram por amor. E nós aprendemos alguma coisa. Até que chegou aquele ponto que a gente passou a pensar que eles não tinham nada para nos ensinar, ou até que a gente sabia um pouco mais do que eles, né? E deixamos de lado
e fomos por conta própria. Na escola foi a mesma coisa, os nossos professores, pelo menos nos primeiros anos. Depois, né, no segundo grau e daí em diante, é uma outra, a gente já era autossuficiente. Então, nós sempre, como eu disse, nós sempre queremos repetir as experiências já vividas. É aí que Emmanuel, né, nos diz, através do Chico, que a dor vem exatamente realizar a obra que o amor não foi capaz de edificar por si mesmo. Por isso que nós precisamos da dor. E nós precisamos da dor por quê? Porque o que o amor muitas vezes levaria meses para nos ensinar, quando a gente passa por um rompimento, por uma dor, a gente às vezes aprende em alguns dias ou em algumas horas, né? Com a dor física, por exemplo, quando a gente sente um desconforto qualquer, uma das coisas que esse desconforto e que essa dor faz é fazer a gente pensar que nós estamos judiando do nosso corpo. Se eu andar mais do que eu posso, vai me doer as pernas, eu falo, eu estou andando demais, eu preciso, né, maneirar, preciso fazer um exercício. Se a gente comer além do que deve, nós vamos ter um desconforto intestinal, um desconforto digestivo, e isso vai chamar a nossa atenção. Então a dor física, ela existe para isso, para chamar a nossa atenção. Quando a gente sente saudade de alguém que estava junto e por algum motivo a gente se separou, a gente começa a valorizar mais aquela pessoa que foi embora, né? Então a dor da saudade nos ensina a valorizar quem está longe. Quando a gente sente a dor do arrependimento, a gente muitas vezes reconhece um erro, né? Se arrepende, eu não devia ter feito isso. Então essa dor do arrependimento nos coloca. A dor da solidão, né, faz a gente dar conta de que ninguém se basta, né? Que a gente não fica bem sozinho. Quanta falta me faz aquela pessoa. Então a dor é isso. A dor, segundo Leon Denis, eu queria falar um pouquinho do Leon Denis. Leon Denis foi um médium espírita, a maioria de vocês deve conhecer a obra dele, que ele viveu na segunda metade do século XIX, ele foi um dos continuadores, e foi uma das pessoas ao lado de Gabriel Delane, de Camille Flammarion, que ajudou a implantar de fato o Espiritismo. O Leon Denis é chamado o apóstolo do Espiritismo, porque toda a metade do século XIX e um pedacinho do século XX, ele morreu em 1927, ele trabalhou fazendo conferências, viajando o mundo, a Europa inteira, implantando a ideia, discutindo e debatendo o que o Kardec codificou, a ideia da sobrevivência do espírito, da reencarnação. Então ele tem um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nesse livro, num dos capítulos, tem 2 itens. Um item é o amor, o outro item é a dor, que é fantástico, né? Então quando ele fala da dor, eu vou ler aqui a abertura da página, da consideração dele sobre a dor. Ele fala assim: tudo que vive cá embaixo sofre. A natureza, o animal, o homem, tudo sofre. E no entanto, o amor é a lei do universo. Foi por amor que Deus formou os seres.
aparentemente é uma contradição formidável, ele coloca. É um problema angustiante que tem perturbado tantos os pensadores e os tem levado à dúvida e ao pessimismo. O animal está sujeito à luta ardente pela vida, por entre a relva do prado, sobre a folhagem, os ramos dos bosques, na amplidão do espaço, nas águas profundas. Em toda parte processam-se dramas ignorados. Em nossas cidades prossegue incessantemente a hecatombe dos pobres animais, inofensivos, sacrificados para as nossas necessidades ou entregues em laboratórios para experiências, etc. Então eles sofrem. Quanto à humanidade, sua história não é senão um longo martírio. Através dos tempos, para além dos séculos, ecoa a triste cantilena dos sofrimentos humanos. O lamento dos infelizes elevam-se com uma intensidade cortante, regular como uma onda. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos a cada curva do caminho. E diante desta esfinge que o fita com seu estranho olhar, o homem se faz a eterna pergunta: por que a dor? Será que ela é, no que lhe diz respeito, uma punição, uma expiação, como alguns dizem? Será a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Será que é isso a dor? A dor é um mecanismo que serve para orientar, para nos orientar, é uma bússola, é um indicador de caminho. Sempre que a gente se desviar, sempre que a gente perder um pouco o rumo, a dor vai estar ali para avisar, para nos avisar, para a gente retomar a estrada reta, o caminho da porta estreita. A dor vai estar sempre ali apontando. A gente pode ignorar por algum tempo, mas chega um momento que a gente vai. Quanto mais ignorar, mais forte ela vai ficando. É claro que um dia a gente vai voltar àquele início. Um dia nós vamos voltar novamente a aprender tudo com amor, tudo pelo amor. Mas no nosso estágio atual, nesse mundo que nós vivemos, nós ainda precisamos da dor. Porque o orgulho, a ambição, a vaidade ainda são muito grandes. Então ainda precisamos da dor. Se nós precisamos da dor, não vamos reclamar da dor. Vamos aprender com ela. Porque ela tira o nosso disfarce, ela nos faz refletir, como nós vimos, ela nos faz ficar alerta com os nossos desvios, com as nossas condutas, não éticas. E a dor nos faz mais uma coisa: ela nos mostra que cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos, que o que nós vivemos agora é responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo, e quando dói alguma coisa somos nós que buscamos, pelo menos quando a gente tem capacidade ainda física. Quando não tem mais, aí depende do outro. Por isso que o outro é importante. É importante amar o outro, não como investimento, com a certeza que depois vai ter o retorno, mas amando simplesmente, sem nenhuma pretensão, com certeza vai ter o retorno. Mas ela nos percebe que nós somos sós, que nós somos responsáveis pelo nosso corpo,
que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, que nós temos que aprender a lidar com a solidão, com a saudade, com o abandono. Enfim, que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelo que nós falamos, por tudo que fazemos, e que com certeza vamos fazer alguma coisa da qual ainda vamos nos arrepender. Se a dor nos faz percebermos que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, ela também faz a gente perceber que o outro é responsável por tudo que acontece com ele. Que nós não devemos intervir na vida do outro e que nem o outro vai intervir na nossa vida. Intervir, que eu digo, é em termos de decisões. Se a gente percebe que somos nós os únicos responsáveis pelas nossas atitudes, nossos pensamentos e nossos atos, que nós não temos o direito nem a possibilidade de intervir na vida do outro, porque o outro é que é responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes, seus pensamentos, nós damos liberdade e vivemos liberdade. Isso é a liberdade. A liberdade de respeitar o outro com todas as suas características, com todas as suas condições, e nos respeitar. E que o outro também nos respeite. Então, isso é o caminho para o amor. Quando nós respeitamos o outro, em toda a sua essência, nós estamos amando o outro. Esse é o amor ágape. Essa é a liberdade. E Jesus é o maior exemplo que a gente tem disso. Jesus era uma chama viva de energia, de amor. Ele foi o maior missionário de todos os tempos, num espaço curtíssimo de tempo que ele fez a sua caminhada. Ele garantiu uma ascendência sobre a história da humanidade inteira. Hoje nós falamos antes e depois de Cristo. O mundo inteiro fala antes e depois de Cristo. E ele fez tudo isso. Ele trouxe toda, ele revelou toda essa maravilha sem nunca pegar uma pedra, sem nunca atacar ninguém, sem nunca agredir nada. Só por amor. Essa é a maior lição que a gente poderia ter. É a maior lição que a gente poderia herdar. Nós somos herdeiros do Mestre Jesus. Ele que nos disse que Deus é amor. Ele que revelou que Deus é amor. Que tudo pulsa por amor em nós, em torno de nós. Então, as nossas interrogações, hesitações, temores, a tudo que a gente, isso é Leon Denis que nos diz, que a tudo que a gente teme, para tudo que a gente teme, aprenda a amar. O amor, ele fala, é o ápice de tudo, é o alvo de tudo, é o objetivo de tudo. Das alturas se desdobra e se estende incessantemente sobre o universo. A imensa rede de amor e de luz tecida por Deus. Amar é o segredo da felicidade. Então, se nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, destinados à felicidade, nós temos que amar. Amando, nós vamos chegar lá. O amor, ainda segundo Leon Denis, o amor salvará o mundo.
sei como é que é o tempo, como é que eu estou? Está tudo certo? Então tá bom. O amor salvará o mundo. O amor é um patrimônio inalienável do nosso espírito imortal. É o que de melhor nós temos. É o adubo, é a semente, é o adubo, é tudo que nós temos para a gente fazer um mundo feliz, né? Para a gente viver a paz, a felicidade. A arma é o amor. Quando a gente vê falar de armamento, nós temos que nos armar de amor. Eu queria encerrar lendo um poema do Jesus Gonçalves, que chama Segundo Coração, que ele fala assim: devera para o amor haver na gente um outro coração intercalado, que para o amor pulsasse unicamente, sem ódio, sem rancor e sem pecado. Se fosse um coração, que fosse um coração imunizado contra qualquer sentido diferente, feito do amor, por ele escravizado, pulsando sem cessar, constantemente. Que o amor impuro que há purificasse, banindo a insatisfação, a falsidade, e sem amar, a mais ninguém deixasse, que a vida desse o dom da meiga flor, tornando-a sem luxúria, sem maldade, amor, somente amor, somente amor. Muito obrigado. Claro, pela contribuição, né, com seus conhecimentos, com a sua orientação, né, neste domingo. É um evangelho diferente, né, a gente às vezes se baseia em determinados, né, o evangelho do dia sobre um tema, né, mas é um tema que, como diz mesmo, né, amor, justiça e caridade está em todos os temas, né, então o amor e a dor, né, a gente muitas vezes é trazido para o amor através da dor, então é importante, é um tema para reflexão, né, e que nós possamos, né, colocá-lo em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Então vamos prosseguindo com as vibrações. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, para que haja paz no mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil na sua missão de pátria do Evangelho, pelas salas dos passes, pelos desencarnados em sofrimento, pelos enfermos, pelos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelas casas de caridade, seja material ou espiritual, por todos os centros espíritas e pela nossa casa, União com Jesus, pelos lares desajustados e em sofrimento, pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações, pelos nossos pedidos particulares, por todos os irmãos que não puderam estar presentes, pelos nossos lares, nossos familiares e por nós mesmos, graças a Deus. Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando do Evangelho de Jesus. Jesus que nos traz, através do esclarecimento, a paz, o entendimento e o amor. Que nós possamos, através do seu Evangelho, praticarmos, né,
este amor, e que um dia, né, todos nós estaremos bem, equilibrados, tudo em razão do amor. Agradecemos e pedimos a permissão para dar encerrada a este Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.